É isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Eu quebrei a minha hamburgueria para você não precisar quebrar a sua. O que mais tem hoje em dia na internet é guru te falando o que você tem que fazer. E a pergunta é, será que esse camarada já viveu na prática o que você vive? Essa é a pergunta. Será que quem tá te ensinando vivenciou isso que você passa aí todos os dias? Foi por conta disso que há 3 anos atrás a gente decidiu abrir uma hamburgueria aqui na Yoga. A gente nunca teve restaurante. Nós somos uma plataforma, nós somos um sistema de gestão, nós somos uma alavanca para fazer o restaurante vender mais, nós somos um CRM, nós somos pagamentos integrados. O que a gente vai se enfiar com o restaurante? Mas veja bem, o restaurante não é justamente o nosso cliente? Então, se eu quero conhecer mais do meu cliente, eu não deveria justamente viver na pele aquilo que ele passa? Essa foi a nossa grande ideia. E compartilhando um pouco mais os bastidores aqui com vocês, essa ideia surgiu num dia como esse. Gravando conteúdo, a gente falou, olha, esse conteúdo seria muito melhor se ao invés desse visual bonito, esse conteúdo fosse dentro de uma lanchonete, dentro de um restaurante, dentro de uma hamburgueria. Passaram-se alguns minutos e a gente falou, opa, e se for a nossa lanchonete, se for o nosso restaurante, se for a nossa hamburgueria? Foi nesse dia que a gente criou o Backstage Burger. E o Backstage, ele vem justamente da ideia de bastidores da vida real. Então a gente nunca quis ter a maior hamburgueria da cidade ou o melhor hambúrguer da cidade. Nunca foi essa a ideia. A nossa intenção sempre foi construir um protótipo, um laboratório, um lugar para a gente poder validar as nossas soluções, para a gente viver na pele, sabe? Viver na pele, passar aquilo que o empreendedor passa todos os dias. E aí sim, chegar agora, depois de vários anos, errar tudo que a gente poderia ter errado. Óbvio, acertamos, mas muitos erros. E foram esses erros que fizeram a gente quebrar o nosso negócio e eu tô aqui para compartilhar cada um desses erros com você, de forma gratuita, você não precisa pagar nada por isso, e tendo esse privilégio. Você pode falar assim, pô, Vini, mas caramba, você quebrou o negócio? O que eu tenho pra aprender com você que quebrou o negócio? Gente, o negócio nunca foi feito pra dar certo, não. Como eu disse, a ideia sempre foi construir um laboratório. Então a gente nunca teve medo de errar, a gente nunca teve medo de testar coisas diferentes, a gente foi fazendo as coisas por impulso. E cada uma dessas iniciativas viraram um aprendizado. Não era um projeto de 10 anos, era um projeto de 2 anos. E ele se concretizou. Então hoje eu tenho a autoridade de chegar aqui pra você e falar aquilo que você não pode fazer em hipótese nenhuma, a não ser que você também queira fechar e quebrar o seu negócio. Então, fica comigo nessa série super especial, que eu tenho um carinho absurdo de ter vivenciado isso tão de perto. Eu que estive lá dentro da hamburgueria, estive nas entregas, estive na logística, estive na fidelização de clientes, estive preocupado em como fazer para vender mais. Tudo isso eu quero compartilhar com riqueza de detalhes para você. Então, feliz de ter você aqui comigo hoje. Espero que você possa compartilhar isso com mais alguém que também precisa acompanhar essa história. E, gente, um ponto importante. Antes de falar aqui nesse vídeo, e nesse vídeo ainda, fica comigo que eu tenho um grande erro, um erro gravíssimo que a gente cometeu. Talvez, me arrisco a dizer que talvez um dos maiores erros do negócio, mas eu também quero falar de um grande acerto que a gente teve ao longo dessa história. Mas antes de mais nada, eu quero me colocar com muita humildade numa posição de que, olha, se eu tô vindo aqui gravar esse conteúdo pra vocês, além sim da autoridade que a gente vem construindo ao longo desses últimos 8 anos com a Yoga, servindo e ajudando milhares e milhares de donos de restaurante, assim como você, tendo vivenciado na prática as dores de ter um negócio como a gente vivenciou há 2 anos atrás. Eu quero me colocar com muita humildade de trazer dicas, trazer esses erros, trazer esses aprendizados de quem vivenciou isso. Então, eu brinquei no começo do vídeo, né? Os gurus na internet, eu não tenho nada contra, Agora, poxa, é importante que a pessoa saiba a dificuldade que é um domingo chuvoso para encontrar entregador. É importante que a pessoa, para ela vir aqui criar conteúdo, ela saiba como que é a sua vida quando, por exemplo, o iFood tem uma instabilidade e fica alguns minutos fora do ar, às vezes algumas horas fora do ar. É importante que essa pessoa saiba, antes de vir aqui querer te ensinar, falar o que você tem que fazer, essa pessoa saiba a dificuldade que é precificar e encontrar bons fornecedores que cumpram um prazo. Então, com essa humildade de quem passou por isso, de que quem teve a autoridade para vivenciar isso na prática, documentando tudo, volto a falar, a nossa intenção sempre foi viver aquilo para aprender com aquilo e trazer de mão beijada para você. Então, a partir de agora, nessa série, você vai aprender erros e acertos para que você não precise quebrar o seu negócio como a gente fez de propósito no nosso. Então, vamos lá. Vamos começar pelo acerto. Quero deixar o erro para o final.
Gente, olha, um grande acerto quando a gente teve a ideia de começar um negócio foi começar pelo delivery. Esse foi um grande acerto, porque o delivery, apesar de ter as suas complexidades e particularidades, eu entendo que naquele primeiro momento, como foi o nosso primeiro contato com empreendedorismo e alimentação em geral, atender a uma dinâmica de consumo presencial, envolvendo um garçom, envolvendo espaço físico, isso traria uma complexidade muito grande para o nosso negócio. Então, tomar a decisão de começar um negócio pelo delivery, eu diria que foi uma decisão muito acertada, fez com que a gente conhecesse sobre insumos, sobre logística, sobre mão de obra, sobre finanças, sobre planejamento, sobre ferramentas de marketing, sem que a gente estivesse exposto, sabe? Exposto ali ao consumo presencial, ao consumidor bater na porta e ver como é que funciona a cozinha, e a cadeira não tá quebrada, e o uniforme não tá limpo do garçom. Gente, esse é um desafio a mais. Então, esse foi um grande acerto. Outro grande acerto, também conectado com essa dinâmica de começar pelo delivery, foi o fato da gente ter escolhido uma dark kitchen para começar. O que significa uma dark kitchen? Na prática, é aquela cozinha sem marca, sabe? Ninguém sabe que ali funciona o McDonald's, o Madeiro, porque ali é só logística, é só o delivery, é só a entrega. Então não precisa investir muito no ponto, não precisa investir numa fachada brilhosa que vai chamar a atenção. A maior parte das dark kitchens, elas nem tem fachada. E a gente não só começou por uma dark kitchen, como a gente começou também dentro de um galpão com várias dark kitchens. E aí sabe o que foi incrível? Primeiro, localização. Gente, delivery é localização. Se você não tá bem posicionado, você tá longe do seu cliente, você não tem boas rotas, sua área de entrega vai ter que ser muito grande, o seu tempo de entrega vai ser gigantesco. Então, a localização foi um grande acerto pra gente, porque, obviamente, ninguém tomaria a decisão de construir um galpão com cozinhas para delivery se não fosse num bom local, se não fosse uma boa localização. E outro elemento também que foi muito legal dentro desse conjunto de acertos aqui foi a gente, por estar dentro desse galpão com vários outros negócios de delivery, gente, e o network, o relacionamento e a amizade que a gente fez, quando falta catupiry, quando acaba seu pão, quando acaba o queijo, quando acaba a cebola, quando acaba o ketchup, gente, foi bom demais isso, porque aí você vai aprendendo. E é uma coisa que é incrível, né? A gente acha que os negócios, eles são, por serem concorrentes, eles são inimigos. Gente, não tem nada a ver. O que eu mais vi ali nesses últimos anos foram empreendedores se ajudando, se colocando à disposição, quase que fornecendo não só mercadoria quando acaba, mas às vezes até mão de obra. Gente, eu vi isso na prática, tá? Eu vi com os meus próprios olhos. Tá na correria, chegou muito pedido. Não, pode usar meu funcionário aqui, ó, porque, a gente tá num dia mais de baixa, você tá no movimento aí. Pode pegar meu entregador, não tem problema não. Pode usar ele pra fazer essa corrida pra você. Tá entendendo? Então, essa com certeza foi um grande acerto dentro da nossa história da hamburgueria. Mas, como você sabe que nem tudo são flores, já vou trazer pra você aquele que, na minha visão, se não foi o maior, está entre o top 3 maiores erros que eu cometi e que me fizeram quebrar o meu negócio. Planejamento financeiro. É isso mesmo. Quando a gente abriu o negócio, de novo, né? Eu tinha todo o suporte da Yoga. Então, grana não necessariamente era um problema. A gente tinha capacidade de investimento. Então a gente nunca se preocupou muito com isso. A gente foi lá, comprou os equipamentos, a gente sabia que teria que colocar uma grana ali todo mês até o negócio empatar, até o negócio virar, começar a gerar lucro. Então a gente não se preocupou muito com isso. E esse foi um grande erro, tá? Um grande erro. Porque, na prática, a gente negligenciou a importância de ter um cronograma com todas as despesas contratadas, qual que é o ponto ótimo, ou seja, quantas vendas a gente precisaria fazer para ter o ponto de equilíbrio. A gente negligenciou o investimento que precisaria ser feito em marketing para que a gente alcançasse esse ponto de equilíbrio quanto antes. A gente negligenciou o fluxo de caixa. Então, às vezes, a gente percebe quantos empreendedores eu vi cometendo esse erro, ao ponto que eu também cometi, iniciando o negócio. E para começar o negócio é fácil, gente. É fácil. Às vezes você começa dentro de casa. Mas e aí? Quando que esse empreendimento, essa sua ideia vai virar um negócio de fato? E a gente sofreu com isso, porque mês após mês, a gente foi colocando grana, investindo e comprando mais coisa. E a gente errou quadro de funcionário, a gente errou quadro de entregadores, o tipo de mercadoria que a gente vai utilizar. A gente errou tudo que você possa imaginar. Mas a ausência de um planejamento financeiro, ou seja, aquilo que você faz antes do negócio funcionar, aquilo que você faz antes de definir o cardápio, aquilo que você faz, se bobear, até antes de você decidir o nome do seu negócio e aonde o seu negócio vai estar. Todos esses erros a gente cometeu. E isso foi fatal. De novo,
A gente não quebrou por causa disso, não foi por falta de dinheiro, porque a gente tinha esse patrocínio. A Yoga, ela sempre subsidiou toda essa operação, mas isso certamente seria fatal para um negócio que não tinha esse suporte. E aí eu quero trazer para vocês algo que a gente viveu na prática e que eu desejo do fundo do meu coração que você que ainda não começou um negócio ou você que está na fase inicial do seu negócio, eu desejo que você não cometa. Então pare agora mesmo e procure ajuda, chame o nosso time, procure uma consultoria. Gente, a internet cheia de coisa. Agora é hora de procurar um guru para te ajudar, mas alguém que já tenha feito isso na prática, alguém que de fato construiu um plano financeiro, um planejamento estratégico para um negócio, de preferência que seja um negócio de alimentação, um restaurante, porque isso vai te dar vai dar o tom, vai dar o mapa, vai dar o guia, vai te falar quanto de dinheiro você vai precisar por quantos meses, vai te dar essa previsão de, beleza, a partir de quando eu vou ter o payback desse negócio, quando que eu começo a botar dinheiro no bolso. Sem esse planejamento, você está enrascado. Você tá com dificuldade. E eu falo isso, que você tá em dificuldade, porque eu entendo o seu coração. Eu também sou empreendedor, eu também tirei esse negócio do zero. E às vezes quando a gente quer tirar um negócio do zero, a gente não dá a devida importância de fazer benchmark. E aí você, pô, Vini, o que é benchmark? Benchmark é pedir ajuda, é entrevistar alguém que já tá na categoria, que já tá nesse ramo, ter boas conversas, estruturar relacionamento, fazer pesquisa. Às vezes a gente tem uma boa ideia e a gente quer simplesmente executar a ideia, porque a gente acha que a ideia é boa e eu quero executar a ideia, porque, pô, eu sou muito inteligente, eu tive uma ótima ideia e eu quero executar. Não é isso. Dá tempo para as coisas amadurecerem. Entrevista as pessoas, pede opinião. Outra coisa boba, mas que também tá conectado com o erro de planejamento financeiro. A gente saiu comprando os equipamentos tudo novo, do zero. A gente não parou pra, pô, será que eu consegui economizar aqui? Será que tem alguma coisa que dá pra comprar usado? Será que lá Lembra que eu falei que a gente começou num galpão? Isso foi um acerto? Um galpão com outras cozinhas? Pô, será que vale eu visitar, trocar uma ideia com outros hamburgueros, outros empreendedores do ramo pra ver se eles estão vendendo alguma coisa? Gente, trágico. Erramos tudo. Então, fica esse primeiro conteúdo. Espero que você goste, espero que você acompanhe, porque, como eu falei, erramos logística, erramos entrega, erramos financeiro, erramos quadro de funcionário, erramos estratégia de marketing. A gente errou muita coisa e eu quero compartilhar cada um desses detalhes com você. Obviamente, teve uma porção de acertos, então você vai ter uma dica extra aí de algo que funcionou e que você também pode aplicar no seu negócio, mas a maior parte do conteúdo vai ser coisas para você ouvir, aprender e nunca executar aí no seu negócio, a não ser que você também queira quebrar a sua hamburgueria. Então, beijo, essa é a proposta. Eu quebrei a minha hamburgueria para você não precisar quebrar a sua. Tamo junto, valeu!